Bom, boa noite a todas, né? Boa noite também a quem nos acompanha aí nas redes sociais. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Uma aula mais resumida aí sobre a Revolução Industrial no Brasil, tá? Fazendo um recorte um pouco diferenciado, né? Falaremos daquele recorte ali da década de 30, ali do governo Getúlio Vargas, né? Esse recorte muito importante na história do Brasil. Nós vamos passar algumas informações de uma maneira mais sucinta, né? Vocês também terão uma abordagem maior na aula de história sobre o tema, porém a gente vai tentar trazer um contexto aí mais geográfico, um contexto mais de geopolítica, um contexto mais social, né? Um recorte histórico daquela época, beleza? Então aí, lembrando que para todas aí que eu sempre disponibilizo os slides, né? Obviamente eu não disponibilizo todas as aulas em si, mas aí daqui a pouco eu vou disponibilizar e aí vocês vão ter acesso a todas as aulas que eu dei até hoje. Então eu vou disponibilizar tudo junto. Por isso que eu ainda não enviei, senão eu vou ter que ficar enviando, vai só praticamente atualizando, né? Mas daqui a pouco eu já vou enviar. Mesmo que eu vá fazer depois um outro material, depois eu envio novamente, porque já está ficando já no fim do ano e tal, às vezes vocês querem dar uma estudada, querem relembrar o que eu passei e tal, então eu já vou disponibilizar para vocês, tá? Então o Brasil teve uma industrialização atrasada, né, quando a gente compara com a Europa e os Estados Unidos. Somente na década de 30 que a indústria brasileira começou a se desenvolver significativamente, né? Esse atraso, ele é comum. Tudo que se cria de tecnologia, tudo que é referente ao desenvolvimento de uma nação, o Brasil, por ser um país desenvolvido, terceiro mundo, toda aquela história que a gente sabe, mesmo que seja por muitos anos emergente, mas hoje em dia já se tem um debate um pouco maior sobre essa questão de emergente e tal, mas sempre foi mais atrasado, principalmente em relação à Europa e aos Estados Unidos. Isso é comum, né? Não é nem é uma crítica em si, é uma observação que é comum, que é corriqueira quando a gente fala aí de Brasil. Então, lá na década de 30, por meio lá do governo de Getúlio Vargas, que o Brasil começou a se industrializar e teve um contexto para isso. E é esse contexto, o cerne importante para a gente compreender um pouco por que ocorreu isso e de que forma ocorreu isso, tá? Então temos aí um grande desenvolvimento industrial da década de 30 e 40, né? Foi com a final da República das Oligarquias que a indústria apresentou um grande avanço no Brasil. O governo de Vargas incentivou o desenvolvimento do setor industrial nacional no país. Então, foi a partir da década de 30 que o Brasil começou a mudar seu modelo econômico de agrário exportador para industrial. E isso é uma informação importante, uma informação interessante, que vocês, recordando-se disso, vocês terão uma boa base para compreender essa mudança. Então, de agrário exportador para industrial. Já no começo da década de 40, ainda com o governo Vargas, houve um forte incentivo industrial patrocinado pelo Estado, com a criação das empresas estatais, né? As estatais são empresas públicas, né, do Estado. Essas indústrias atuavam nos setores pesados, pois necessitavam de grandes investimentos. Como exemplo, podemos citar as seguintes empresas que surgiram dentro desse contexto, dentro desse recorte. Então, a gente começa aí com a Companhia Siderúrgica Nacional, criada na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em 1940. Ela atuava na área de siderurgia, tá? Aqui a gente tem uma foto à direita, né? Histórica, uma foto interessante de uma indústria antiga de São Paulo, né? Cidade que foi berço dessa industrialização, tá? Principalmente ali o Sudeste, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, que teve todo esse movimento industrial e tal. Aqui para representar um pouco na cidade de São Paulo, uma foto de uma indústria antiga, né? Representando todas aquelas indústrias que surgiram naquele contexto, naquela época.
Então, nós temos aqui a siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, né? Uma foto um pouco mais antiga. Também foi criada a Vale do Rio Doce, em 1942, que atuava na área de mineração, tá? Essa era a Vale, né? Lá naquela época do surgimento e tal, e vocês conhecem a Vale até hoje, né? Vale do Rio Doce, que atua nessa área de mineração até hoje, funciona desta forma, ok? Também tínhamos aí a Fábrica Nacional de Motores, que foi criada no ano de 1943. Atuava na área de mecânica pesada. Então, nós temos essa imagem aí, que nos remete àquela época, na década de 40, dessa indústria, dessa Fábrica Nacional de Motores, que também foi base, né, para o desenvolvimento, para essa industrialização do país. E essa é a Fábrica Nacional de Álcalis, né, fundada em 1943, que atuava no setor químico, né? Essa é um pouco menos conhecida, falando de uma forma geral, né? A gente conhece muito aí a de Volta Redonda, a Vale do Rio Doce e tal, mas também teve essa fábrica química aí, né? Atuava no setor químico, e a gente vai observando como é que era, qual era o intuito aqui da criação dessas indústrias, e a gente já vai entrar nesse ponto. Também tivemos a criação do BNDES, que naquela época era BNDE, não tinha esse S, que já era um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, ok? Então era para fomentar mesmo as indústrias e tal, para ter esse desenvolvimento, para ter todo esse investimento, precisava de dinheiro, né? Precisava de capital. Então esse banco foi criado com esse intuito realmente de financiar todo esse desenvolvimento, toda essa industrialização. Além disso, foi criada também a Eletrobras, que até hoje aí está funcionando, né, perfeitamente. E a gente observa, e aqui eu coloquei como observação, que nós estamos falando de aço, mineração, energia, automóvel, químico e um banco para financiar, para desenvolver o país. Então, nós tínhamos aqui a indústria de base, era a base para o desenvolvimento. Vocês percebam que não era nada muito específico, era a questão da indústria mais pesada, igual está aqui no slide anterior, né? Setores pesados. Por isso que a gente denomina de indústria base, porque era a base para um desenvolvimento. A partir do aço, aí sim eu conseguia produzir outros produtos, agregaria valor ao aço para produzir outros produtos secundários, terciários e assim por diante, e para todas as outras indústrias que foram criadas, ok? Vocês observem que Vargas aqui fez uma relação, né? Pô, preciso de aço, mas eu preciso de automóveis. Para automóveis eu preciso de energia eu preciso disso, daquilo, da química e tal. Então houve toda essa relação, né? Esse fomento à industrialização nessa época do Vargas, tá? Foi nessa época também que se criou a CLT, né? Com as leis trabalhistas, né? Consolidação das leis trabalhistas por Vargas, né? Então ali surgiu o salário mínimo, carteira de registro, que a gente tem hoje em dia, surgiu nessa década de 40 e 30, 40, com Getúlio Vargas, e por isso ele foi conhecido como o pai dos pobres, né? Por causa dessa proteção ao trabalhador. É claro que é um outro debate se isso foi 100% positivo, se teve alguns resquícios até hoje negativos nessa criação dessas leis e tal, que alguns acreditam que essas leis atrapalham, né, na empregabilidade do Brasil, mas é um debate à parte, né? Ele realmente criou ali na CLT, que até hoje vigora no nosso país. Então ele teve esse papel importante também de não só criar essas indústrias, né, não ter só essa industrialização, mas também dar um suporte aos trabalhadores que iriam trabalhar nessas indústrias, tá? E surgiu por quê, né? Eu já vou comentar um pouquinho nesses outros pontos que a gente vai citar, mas de uma maneira geral. O Brasil, vocês sabem, e aqui eu digo nesse slide anterior que eu pedi para vocês gravarem, né? Modelo econômico de agrário exportador para industrial.
Vocês sabem que nessa época vigorava aquele café com leite de São Paulo, de Minas Gerais e tal. O Brasil era um enorme exportador de café, exportava para todo o mundo e tal. A gente ainda tem resquícios dessa história, né? Quem já foi em Santos, né? Quem tem vontade de ir em Santos um dia, recomendo ir até o Museu do Café, que é um lugar assim maravilhoso, é um lugar histórico. Assim, eu já fui, vou voltar lá, tenho certeza disso. Que é um museu enorme, é um prédio enorme, histórico e tal. Tem na internet, tem no YouTube, no Google, e tem todo um salão nobre ali, tem toda uma história muito, muito rico, é muito, muito bonito, né? Essa história do café aqui no Brasil. E Santos ali, por ser uma cidade litorânea, do Porto e tal, então teve uma grande movimentação nessa época do café. Então, o Brasil era praticamente exportador de café e tinha ali, na exportação do café, seu principal vertente econômica. Era o que sustentava o país. Então, quando surgiram as crises mundiais, lá de 29, nos Estados Unidos e tal, Segunda Guerra, enfim, vários outros fatores, né? E passou-se esses países da Europa e dos Estados Unidos, já meio que destruídos e tal, em crise, passaram a importar menos produto brasileiro, menos café, o que isso acarretou várias histórias aí que vocês vão ver na matéria de história, né, sobre o assunto. E isso acarretou algum... Isso que causou? Getúlio, né, o governo, de uma maneira geral, observou que, olha, nós não podemos ficar dependentes mais somente de produção de café. É quase uma monocultura, né? Nós só exportamos café, a nossa riqueza está aqui. Numa crise que houve nos Estados Unidos e na Europa, pum, perdemos, ficamos ali, entramos em crise também. Então, nós não podemos ser dependentes de uma coisa só. E aí, diante dessa ideia de outros vários, óbvio, outros fatores, claro, mas diante dessa ideia também que teve essa, olha, precisamos industrializar o país. Precisamos criar indústrias. Temos que ter uma indústria de base, tá? Não só depender da questão agrária, mas também da questão industrial. O Brasil precisa se desenvolver, não ficar dependente de uma coisa só. E aí começou-se todo esse investimento na industrialização do país. Obviamente, isso trouxe algumas consequências que foram com efeitos econômicos e sociais positivos e efeitos econômicos e sociais negativos, o qual nós vamos comentar agora e costuma cair em vestibular e em prova, tá? Então, prestem atenção. Embora tardia, os efeitos da Revolução Industrial no Brasil foram positivos em muitos aspectos. Vamos a eles. Diminuição da dependência da importação de produtos manufaturados. Acabei de falar para vocês. Essa dependência era ruim. Você ser dependente de uma coisa só, pessoal, isso não cabe mais nessa parte econômica de um país, tá? Primeiro, pode chegar a outro país e também passar a produzir e às vezes ser mais em conta do que o Brasil, por exemplo, utilizando o Brasil como exemplo. E aí? Você vai ter que entrar nesse jogo econômico e a economia pode ir por água abaixo por causa disso. Ou até mesmo uma crise econômica no país que importa o seu produto. Ou mesmo alguma condição climática, um furacão, um maremoto, um terremoto, que seja qualquer coisa nesse sentido, uma falta de chuva, é uma condição climática adversa que faz com que a sua produtividade, a sua produção naquele ano seja assim, muito abaixo. E aí, você vai exportar o quê? Então, essa não dependência foi crucial e importantíssima e até hoje, né? A gente tenta se livrar um pouco dela, né? Hoje a gente é muito dependente ainda do agronegócio, por causa de vários fatores, mas a gente tem outras questões, outros fatores, outros setores da economia que conseguem se desenvolver, conseguem ter um grande valor aí econômico para o país. Aumento da produção com diminuição de custos, barateando o preço final dos produtos. Pessoal, precisamos produzir um automóvel, por exemplo. A gente tinha que importar peça dos Estados Unidos, da Alemanha, não sei da onde, da Europa, da África, da Ásia. Precisamos produzir algum material da construção civil. Então, exportamos do Chile, dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra. Isso
custeava, isso ficava, encarecia demais o produto final, encarecia demais o serviço final. Então a gente passou a produzir aqui. E passando a produzir aqui, a logística é muito mais fácil, isso barateia o material, isso, enfim, isso deixou as coisas mais baratas, né, diminuindo os custos, e então permitiu que a gente produzisse mais e esse produto final fosse mais barato para o consumidor, para a indústria, para a construção civil, para tudo, né? Obviamente, geração de empregos, pessoal, não preciso falar. Essa geração de emprego é um outro recorte que a gente pode dar, um recorte histórico, que vocês provavelmente podem ver um pouco mais na matéria de história, mas a geração de emprego está relacionada ao êxodo rural, as pessoas saindo do campo para vir trabalhar nas indústrias e tal. Mas, enfim, houve um aumento na geração de emprego. Isso é claro, você cria uma indústria, imagina aqui em Tuverava, ou aí em Miguelópolis, ou em Guará, em São Joaquim, onde vocês estejam, chega uma indústria enorme, né? Igual a Iubusa, igual a Santa Maria aqui, enfim, vai precisar de funcionário, não vai? É a mesma situação, você criou diversas indústrias enormes, gigantescas e precisa de mão de obra qualificada e não qualificada à época. E tinha, né, uma demanda muito grande, uma oferta de vaga muito grande, né, uma demanda muito grande, então as pessoas conseguiram empregos nessa época por causa dessa industrialização. Então, é um ponto muito positivo da industrialização do Vargas, ok? Organização dos trabalhadores da indústria em sindicatos que passaram a lutar por melhores condições de trabalho, direitos e salários mais justos. Foi nesse período, nesse recorte da industrialização, que surgiu lá a CLT, que eu falei para vocês, e também passou a surgir os sindicatos, os representantes lá dos sindicatos metalúrgicos, por exemplo, os mais conhecidos, né? Forte até hoje lá na ABC Paulista, surgiu nessa época. Então, os trabalhadores se fortaleceram de uma maneira. A gente, às vezes, vai ter uma visão mais turva dos sindicatos, né, que hoje em dia são atacados, né, por existirem tantos sindicatos no Brasil, né, uma coisa assim realmente absurda comparado a outros países, mas eles surgem com um princípio positivo, um bom princípio realmente de lutar por melhores condições. E realmente, à época, as condições eram precárias, né? Então foi necessário, foi importante a criação desses sindicatos e que ajudaram os trabalhadores de uma maneira mais adequada aí na época, né? Então foi um ponto muito positivo também. Avanços nas áreas de transportes, iluminação urbana e infraestrutura, não preciso nem dizer, né? Se você tem a criação de uma indústria de energia, uma indústria de transporte, você melhora os serviços, né? A indústria de aço vai fornecer material para a criação para a criação de postes de luz. Um exemplo básico, tá? Um exemplo eu inventei aqui, mas um exemplo para vocês entenderem. Então tudo estava relacionado. Isso fez com que também houvesse melhores transportes, melhor iluminação, infraestrutura urbana, nem precisa comentar, né? Então, pontos muito positivos da Revolução Industrial do Brasil, da Revolução Industrial de Vargas, ok? Pontos negativos: aumento da poluição do ar e dos rios. Muitas indústrias passaram a jogar produtos químicos e lixos em rios e córregos. À época não se tinha aquela preocupação com as questões ambientais, então o descarte era feito de forma totalmente incorreta, né? Aí despejando em rios, em córregos, em lagos, enfim, na água, né? Nos recursos naturais. Então a poluição aumentou também do ar, poluição atmosférica. Imagina, né, pessoal? Todas essas indústrias aí a gente observa, né? As saídas aí de ar, né? De gases, de efeito estufa e tal. Todas, olha lá, a gente até vê na imagem as fumaças, né? Nas imagens, esses gases saindo e tal. Então, a poluição, né, do ar e tal começou nessa época também. Então, foi um efeito negativo da Revolução Industrial, né? A gente passou a ser mais predatório aí ao meio ambiente, dentro dos centros urbanos principalmente. Crescimento desordenado dos centros urbanos, com êxodo rural e aumentos da vinda de imigrantes para as grandes cidades.
Resumindo, tá? Isso aí dá uma aula, mas resumindo, com a indústria, aumentou a demanda, né, por emprego e tal. Então, as pessoas passaram a sair do campo para ir para os centros urbanos. Depois vieram os imigrantes que vieram para as grandes cidades, né? Mesmo aqueles que estavam no campo vieram para a grande cidade e também aqueles que vinham de fora também para os centros urbanos, para as grandes cidades por causa dessa industrialização. Imagina, a gente tem uma cidade assim e passa do nada, em poucos anos, aumentar uma população enorme que a cidade não comporta. Isso acarreta vários pontos negativos para ali a cidade. Aumento da violência, isso foi comprovado, né, com o êxodo rural, aumento da violência, falta de moradia, falta de saneamento básico, falta de saúde, né, não conseguia, a demanda era muito alta e a oferta era baixa, né, então, tanto para a saúde, tanto para a educação, então foi um ponto negativo nesse sentido, né, um crescimento desordenado realmente, não foi um crescimento planejado, equilibrado, foi um crescimento assim, foi um boom e a cidade não estava pronta para aquilo, naquele momento. E outro ponto, ó, uso de mão de obra infantil no primeiro momento da industrialização. Realmente teve esses casos, né? Obviamente depois isso foi mudando com a CLT e tal, sindicatos, enfim, preocupação do Estado, enfim, tal, direitos humanos, mas houve no primeiro momento esse porém aí, vamos dizer assim, tá? Um ponto negativo nesse sentido. Ah, bom, meninas, pessoal que nos acompanha aí, é isso, tá? Eu vou encerrar aqui a reunião agora. Na verdade, eu vou parar a nossa gravação para ficar salvo aí, para depois eu disponibilizar para vocês aí no YouTube e nas outras redes sociais, beleza? Depois de encerrar para a gravação, a gente começa aí com as perguntas e respostas, ok? Pessoal, um abraço a todos. Até a próxima.